Oi, pessoal, eu estou gravando aqui para explicar o funcionamento dessa bancada de geração de energia. Então, a gente vai gerar energia em um motor trifásico a partir de um outro motor de corrente contínua. Essa bancada, a primeira coisa que eu vou fazer na bancada é alimentar, obviamente. O disjuntor e o DR estão ligados, e aí eu vou alimentar todos os circuitos necessários com 220 volts. Aqui nós temos a fase R, S, T, o neutro e a proteção. Ou seja, eu vou alimentar aqui, eu tenho duas fontes de tensão de corrente alternada e corrente contínua. Eu vou alimentar as duas fontes com 220 volts para elas funcionarem. E aí, como eu falei, nessa nossa prática, as duas fontes estão ligadas, ela tem corrente alternada e corrente contínua. Mas nas práticas, primeiro, o nosso motor que vai girar o gerador, ele funciona em corrente contínua, porque aí eu consigo controlar a velocidade do motor. E o gerador, a excitação do gerador é em corrente contínua também. Então eu vou utilizar a tensão em corrente contínua, VTC, das duas fontes. Para isso, eu vou ficar medindo a tensão aqui pelos voltímetros CC. Ótimo, então só verificando aqui, se aumentar a tensão, aumenta essa tensão. Essa outra fonte, se aumentar aqui. Ai, desculpa, esse aqui eu não liguei correto. Opa! Pronto, aumentei essa aqui, aumenta a tensão no outro. Perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos alimentar o motor de corrente contínua para ele gerar o gerador. Esse motor aqui é um motor de corrente contínua de 1500 rotações por minuto, e eu vou fazer a alimentação aqui que está ligado na placa dele, direto com o motor. Então posso alimentar aqui que o circuito está todo conectado direto no motor. Primeiro, ele pede uma excitação. Aliás, é esse aqui. Primeiro, ele pede uma excitação de 220 volts e a tensão de armadura é de 220 volts também. Ou seja, vou pegar aqui a tensão de saída dessa fonte de corrente contínua, colocar em 220. Ligar a excitação dele, e como a tensão de excitação e a tensão de armadura são as mesmas, eu vou fazer um curto-circuito aqui. Eu posso ligar de duas formas, fazer direto a tensão de armadura e de excitação, ou posso fazer separado. Eu vou fazer direto aqui, conectando esses dois pontos. Ou poderia fazer uma ligação em série, só que aí é um assunto de máquinas. Fazer a ligação em série, passando por essa bobina, e aí sim, vindo para a armadura. Mas, para a nossa prática, vai fazer pouca diferença essa mudança. Então, vou jampear os dois, e vou fazer o teste para ver se o motor está girando. Então, vou aumentando a tensão. Perfeito.
está girando, posso ir até 220 volts. Essa é a vantagem do motor de corrente contínua, porque eu consigo controlar a rotação pela tensão. O próximo passo agora é excitar o gerador trifásico e verificar se ele está gerando a tensão trifásica em corrente alternada. Ou seja, eu vou pegar aqui a tensão contínua. A excitação do gerador trifásico é de 10 volts apenas, é uma tensão baixa. Então eu vou ligar aqui a excitação. E aqui também. E eu vou medir, eu quero primeiro medir a tensão gerada. Eu vou fechar, como quero uma saída no sistema estrela, eu vou ligar os 3 terminais das bobinas de saída em curto-circuito. E agora eu vou verificar quanto que ele está gerando aqui. Então eu posso tanto colocar aqui no voltímetro AC, quanto colocar aqui direto no gerador. Eu acho que podemos fazer direto aqui para verificar a tensão do gerador. Ou seja, é um trifásico. Cada fase eu vou colocar aqui. Fase 1. Fase 2. E a fase 3. Claro que ele não foi alimentado, né? A gente alimentou faltou alimentar esse módulo e este módulo. Cuidado que aqui está energizado, temos 220 volts. Então o ideal é fazer com a bancada desligada, mas aqui eu já estou fazendo ligada para demonstrar rapidamente para vocês, e também porque alguns parâmetros são mais interessantes a gente simular com a bancada ligada. Só tome cuidado com o choque. Beleza, então vou começar a girar o motor. Vai chegar numa tensão de 220 volts. E agora, cuidado com o gerador, que é uma tensão apenas de 10 volts. Aqui, por enquanto, nós temos girando 0 volts. Coloquei aqui. Vou ficar de olho. Coloquei uma tensão de 10 volts no gerador e temos aqui quase 30 volts gerado. Posso aumentar um pouco mais só para vocês verem até onde chega. 420 volts aproximadamente, quase 500 volts. Outra coisa que nós temos que olhar é a frequência. A frequência está em 55 Hz, está abaixo da frequência nominal da nossa rede. Perfeito, verifiquei que está funcionando. Okay. Vou desligar aqui. Mais uma coisa, eu quero agora alimentar umas cargas, ver se a gente consegue acender umas lâmpadas.
Eu tenho aqui um módulo de lâmpadas, essas lâmpadas são de 220 volts, então vou ligar fase a fase. Fase em fase. A outra lâmpada. Uma ligação, fase. Fase. E a última lâmpada. Fase e fase. Ótimo. Com isso, eu liguei cada lâmpada em duas fases diferentes, então temos um sistema trifásico equilibrado. Vamos agora começar a verificar se a gente consegue alimentar uma carga. (220 volts). Vou aumentando a tensão e verificar ali nas lâmpadas se elas começam a ter uma tensão, se eu consigo gerar energia suficiente para as lâmpadas. Perceba o seguinte, quando eu aumento a tensão ali na carga, só o fato de eu colocar a carga, a frequência do gerador diminui. Isso que acontece no sistema interligado. Quando a demanda é muito alta e a geração não está conseguindo suprir a demanda, a frequência da rede cai. E aí o sistema interligado ele fica medindo a frequência o tempo todo, e quando ela começa a cair de 60 Hz para 59.9, 59.95, ele já manda ligar mais unidades geradoras para aumentar a frequência, ou seja, fornecer mais energia elétrica para o sistema. Então, nos momentos de pico, a tendência é que a frequência caia, e aí o sistema interligado aciona outras unidades geradoras. É isso que está acontecendo. Olha como a rotação, escolhe como a rotação cai. Você percebe até que a carga começa a perder a potência. Se a gente olhar, a frequência aqui, ó, ela está quase 40 Hz, está muito baixa mesmo. Ótimo. Outra coisa que a gente tem que fazer, então, como a gente não está fornecendo energia suficiente para a carga, a gente vai casar o nosso gerador com a rede. Então, a carga vai receber parte da nossa energia gerada e outra parte virá da rede, mas para isso eu tenho que ligar os dois sistemas. É como se fosse um sistema fotovoltaico, onde eu tenho minha geração própria, mas no momento que eu não é suficiente, eu utilizo a energia da rede. Então esse sistema tem que estar ligado, interligado. Só que ele não pode ser interligado de qualquer forma. Eles têm que ter valores próximos de tensão e frequência. Por isso, a gente vai usar o sincronoscópio, que é esse equipamento, para me mostrar se a minha unidade geradora está com uma frequência próxima da unidade da rede. Então, para isso, eu vou ligar aqui a rede. R, S, T. Primeiro, ele indica já que a rede está em 220 volts e está com uma frequência de 60 Hz.
Perfeito. Agora eu vou ligar o meu gerador. O meu gerador está com a tensão baixa, eu vou aumentar um pouco a tensão. Caiu a rotação ali, e eu acho que eu vou ter que aumentar um pouco mais a tensão no meu motor de corrente contínua. A minha frequência está muito baixa, está próximo de 45 Hz. Vou diminuir então a carga, a energia fornecida para a carga, porque a carga está reduzindo a velocidade do meu gerador e ele está ficando muito abaixo. Eu não posso casar os dois sistemas assim. Ó, vou diminuindo. Percebam que a rotação vai aumentando. Aumentou. Está muito baixo ainda. Vou aumentar a velocidade do motor e diminuir a minha geração. Perceba que o sincronoscópio, enquanto ele estiver gerando, significa que as duas frequências não estão próximas. Agora estão próximos. A estabilidade já diz o seguinte, que está ok, que minha frequência está próxima da frequência da rede. Aqui realmente tem 60 Hz e aqui também. Quando eu faço isso, eu consigo casar os dois sistemas. Então, posso acoplar os dois sistemas. Perceberam? Acoplei. Então agora a lâmpada acendeu mais. Significa o quê? Que uma parte é a energia que eu estou girando, a outra parte é a energia que está vindo da rede, porque os dois sistemas agora estão conectados. Se eu não tiver um sincronoscópio, eu consigo verificar se a frequência da rede está próxima? Consigo. Eu vou ter que utilizar, fazer uma ligação entre a rede e a minha geração. Então eu vou desconectar o sistema. Desconectei o sistema e eu vou ligar uma fase na rede e outra fase na minha geração. Vai existir uma diferença de potencial? Sim. Por quê? Vai depender da fase que elas tiverem. Por exemplo, as três fases são defasadas 0, 120 e 240 graus, uma em relação à outra. Então, se você pegar uma fase que naturalmente está defasada em 120 graus, vai existir uma diferença de potencial. O que não pode acontecer é ficar oscilando, porque se estiver oscilando, significa que a frequência está diferente. Então, significa que essa diferença de potencial, ela está variando, ou seja, as fases estão variando. Por isso, eu vou ajustar de tal forma que o meu sistema ele fique constante. Como que eu farei isso? Vamos supondo que eu não tenho um sincronoscópio. Eu vou pegar uma lâmpada. Eu estava fazendo todas as ligações entre as lâmpadas, entre as fases do gerador. Agora não, eu quero fazer verificar a diferença de potencial entre as fases, a fase do gerador e a fase da rede. Então uma lâmpada, vou ligar entre essas duas fases, do gerador e da rede. A outra lâmpada, eu vou ligar entre outra fase da rede e do gerador. Vou pegar um cabo maior. E vou gerar minha energia. Percebam que está oscilando, significa que a defasagem entre a rede e a geração ela está variando e não pode
Significa que elas têm frequência diferente. Vou aumentar a rotação, ó, já ficou um pouco mais constante. A frequência está próxima de 55 Hz, então aumentar um pouco mais. Isso é ideal. Significa que agora as diferenças de potenciais entre a geração e a rede estão constantes, logo a frequência é constante, o sistema está equilibrado. Isso é uma forma da gente fazer o casamento da rede com a geração. Outra forma, a gente pode inverter aqui. Duas fases. Descasar o sistema para ficar mais evidente ali o que está acontecendo. O tal do fogo girante. Ele fica girando ali, indicando que eles não estão sincronizados. Então a gente pode brincar com essas duas formas, e aí eu vou tentar agora sincronizar novamente. A hora que eu consigo estabilizar, beleza, posso gravar os sistemas que eles têm agora a mesma frequência. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o multimedidor para verificar parâmetros de tensão e corrente, ou seja, a carga. Eu vou colocar aqui na posição da carga. Vou alimentar o circuito aqui, a rede. E vou verificar os requisitos do meu sistema. Então, estou alimentando ali, vou colocar o gerador em funcionamento.
trazer o sistema. Posso verificar a tensão gerada, 128 nas fases. Aqui eu estou medindo a corrente, a potência de cada uma das fases. Aqui a frequência, 59,97. Essa aqui é a potência reativa. A energia gerada. Aqui é o fator de potência, 0,6. Esse aqui está realmente muito baixo, porque a gente tem uma pouca potência ativa e bastante potência reativa por conta da excitação dos motores.